Queridos amigos e amigas, bom dia. É hora da Ave Maria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, o dia do Senhor, e o evangelho que a liturgia da nossa mãe, a igreja, nos traz hoje, nos fala de 10 leprosos que foram pedir a Jesus Cristo a cura da sua lepra. E é muito interessante porque assim diz a palavra: ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra e lhe agradeceu. O evangelho vai falar de outros assuntos, né? O tema da gratidão é muito importante, fala do poder de Jesus, que é sempre a parte principal, né, e central do evangelho. Mas hoje eu gostaria de resgatar deste evangelho um conceito católico muito importante, que é o respeito que é devido aos sacerdotes, que são homens de Deus, homens consagrados para serem fontes de bênção, não é? E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu percebo que há uma atitude do demônio muito sutil. Uma vez que se corta este fio do respeito, da reverência que se deve ao sacerdote, muitas graças são perdidas também pelos fiéis. Quem nunca escutou aquela palavra de um fiel católico que diz: eu não me confesso porque o padre é um homem como eu, né? Ou eu não vou à missa porque o padre é o que seja. É muito interessante, né? Porque não é a questão da pessoa do sacerdote, que é um pecador como qualquer outro, é um cristão também, irmão de fé, mas que recebeu uma bênção especial e um sacramento. No sacramento da ordem, aquele homem pecador e indigno recebe de Deus não somente um mandato, mas um poder sagrado para perdoar os pecados, para consagrar a Eucaristia e para ser no mundo a voz de Jesus Cristo. Na medida em que esse homem trai essas missões, ele vai responder diante de Jesus. Mas mesmo sendo indigno, ele ainda é um instrumento da graça de Deus. E eu gostaria de falar sobre isso hoje, porque nós vemos tantos ataques ao Santo Padre, o Papa, tanta irreverência para com os nossos bispos, tanto desprezo aos sacerdotes, não é? E infelizmente muitas vezes nós mesmos sacerdotes queremos nos rebaixar e queremos viver uma vida de não consagrados, de solteirões. Isso é terrível, né? Por isso, para meditar sobre a dignidade dos sacerdotes e incentivar a todos os fiéis a rezarem pelos seus sacerdotes e ajudarem os seus sacerdotes a serem fiéis, como tantas vezes pediu Nossa Senhora nas suas aparições e mensagens, eu resgatei um texto do século III. Olha aí, vamos para o início do cristianismo, um texto de São Cipriano de Cartago, que ele escreveu ao Papa Cornélio. E nesse texto ele vem falar da dignidade dos sacerdotes. É muito interessante um texto do século III, porque nesta época a igreja era una. Assim nos diz São Cipriano:
Não se há de abandonar, irmão caríssimo, a disciplina eclesiástica, ou se dissolver a autoridade sacerdotal, por sermos atacados por injúrias e acabrunhados por intimidações, quando a Divina Escritura vem ao nosso encontro e nos admoesta dizendo: aquele que presume e é quanto mais o homem arrogante, ainda que tenha escancarado a sua alma como os infernos, não conseguirá em absoluto coisa alguma. A exaltação, o inchaço e a jactância soberba e arrogante não procedem do magistério de Cristo, mas se originam do espírito do anticristo, que o Senhor condena por meio do profeta, dizendo: foste precipitado nos infernos, nas profundezas do abismo. Os que te veem fitam em ti os olhos com assombro. Noutra passagem, a Sagrada Escritura ameaça castigar de forma semelhante os que se lhe assemelham ao dizer: haverá um dia do Senhor dos Exércitos contra tudo o que é orgulhoso e altivo, contra tudo o que se exalta. Cada um se faz reconhecer imediatamente por sua linguagem, pelas palavras que profere. Falando, manifesta se leva Cristo no coração ou se, pelo contrário, o anticristo, conforme aquilo que diz o Senhor em seu Evangelho. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Como podem evadir o juízo de Deus vingador os que fazem tais coisas, não apenas aos irmãos, mas também aos sacerdotes, aos quais se concede honra tão grande por mercê de Deus, a ponto de que devesse ser imediatamente morto qualquer um que não obedecesse ao sacerdote, dele que proclamasse ditames temporais? No Deuteronômio, o Senhor Deus fala, dizendo: o homem que agir com soberba, não obedecendo ao sacerdote, nem ao juiz, tal homem deverá ser morto, e ouvindo, todo o povo temerá e nunca mais agirá impiamente. O Senhor igualmente no Evangelho afirma: vai mostrar-te ao sacerdote. E quando, mais tarde, no momento da paixão, recebeu uma bofetada do servo do sacerdote, que lhe dissera: assim respondes ao sumo sacerdote? O Senhor não fez injúria alguma ao sumo sacerdote, nem detraiu, no mínimo que fosse, a honra do sacerdote, mas, asseverando e mostrando antes a própria inocência, respondeu: se falei mal, testemunha sobre o mal, mas se falei bem, por que me bates? Também, depois, nos Atos dos Apóstolos, o bem-aventurado apóstolo Paulo, no momento em que lhe foi dito: tu insultas o sumo sacerdote de Deus, por mais que, tendo sido já o Senhor crucificado, aqueles homens já fossem réus de sacrilégio, de impiedade e de assassinato, e não retivessem mais nada da honra e da autoridade sacerdotal, mesmo assim, levando em consideração aquele título vazio e como que aquela sombra de sacerdote, Paulo declarou: não sabia, irmãos, que este é o sumo sacerdote, pois está escrito: não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Tendo sido confirmada por esses exemplos tão numerosos e de tão grande importância, e por muitos outros, a autoridade e potestade sacerdotal proveniente da clemência do Senhor, que ideia fazes daqueles que, inimigos dos sacerdotes e rebeldes contra a Igreja Católica, não se deixam atemorizar pela ameaça do Senhor, que adverte, nem pela vingança do juízo que há de vir? Com efeito, em nenhuma outra ocasião surgiram as heresias ou nasceram os cismas, senão quando não se prestou obediência ao sacerdote de Deus, e não se considerou que na Igreja há um só que temporariamente, na função de sacerdote, na de juiz, faz as vezes de Cristo. Se, de acordo com os ensinamentos divinos, a comunidade inteira lhe prestasse obediência, ninguém moveria o que quer que fosse contra o colégio dos sacerdotes, a menos que alguém fosse de uma temeridade sacrílega, de um espírito perdido, a ponto de pensar que se constitui um sacerdote à margem do desígnio de Deus, quando o Senhor diz em seu Evangelho: não se vendem 2 pássaros por um asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Tendo ele dito que nem as mínimas coisas se produzem sem a vontade de Deus, pensa alguém que coisas sublimes e muito grandes acontecem sem que Deus saiba ou que o permita? Que aconteça serem ordenados sacerdotes na Igreja de Deus, isto é, dispensadores seus, à margem da sua decisão? Isso significa que tal pessoa não tem aquela fé pela qual vivemos.
Significa não dar honra ao Deus, por meio de cujo desígnio e arbítrio nós sabemos e cremos que todas as coisas são regidas e governadas. Há bispos que, nitidamente, não são constituídos a partir da vontade de Deus, mas se trata dos que se constituem fora da Igreja, contra a disposição e a tradição do Evangelho, conforme o próprio Senhor estabelece nos 12 profetas ao dizer: eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram príncipes, mas eu não tive conhecimento. De resto, digo-o com efeito, por ter sido provocado, digo-o com pesar, mas constrangido pela necessidade. Quando um bispo ocupa o lugar de outro que faleceu, quando para isso é escolhido pelo sufrágio de todo o povo em tempo de paz, quando tal homem, irmão caríssimo, parece ser impugnado por alguns desesperados e perdidos que se constituíram fora da Igreja, aparece quem é que desfere tal impugnação. E não é por certo Cristo, que constitui e protege os sacerdotes, mas aquele que é adversário de Cristo, inimigo de sua Igreja, e persegue com a sua devastação o prelado da Igreja para, uma vez removido o piloto, cair mais atroz e violentamente sobre as demais igrejas para fazê-las naufragar. Fiel algum que se recorde do Evangelho e retém os preceitos do apóstolo, que adverte deve se deixar abalar, irmão caríssimo, se nestes tempos finais alguns soberbos e contumazes, inimigos dos sacerdotes de Deus, se afastam da Igreja ou agem contra ela, quando tanto o Senhor como os seus apóstolos predisseram que tais pessoas apareceriam agora. Até aqui a citação de São Cipriano. Isso está na carta número 59 de São Cipriano, está publicada pela editora Vozes, e é muito interessante nós percebermos como, desde sempre, o demônio quer atacar a Igreja, começando pelos seus sacerdotes. Este único sacerdote, este piloto ao qual São Cipriano se refere é o Papa, e ele entende perfeitamente a primazia do Santo Padre e a sua missão na Igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, muito cuidado quando levianamente aceitamos e propagamos críticas contra o Santo Padre, contra os bispos da Igreja e contra os sacerdotes de Jesus. Tenhamos muito cuidado, porque essa é, sem dúvida, uma artimanha do demônio, que às vezes se traveste, inclusive, de anjo de luz, para levar os eleitos à perdição. Que o Senhor nos acompanhe com o seu amor e nos dê a luz da sabedoria do seu Espírito. Desça sobre todos a bênção sacerdotal, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor me elegeu no seio de minha família, o menor dentre os irmãos, pastor das ovelhas feridas. Mas com amor me olhou e viu em mim valor, pôs brasa em minha boca, santificou minhas mãos. No altar do mistério eu me prostrarei, me ungirás o profeta, sacerdote, rei. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos do sacrifício, pela humanidade, por Cristo e em Cristo, em memória de ti. E com amor me olhou e viu em mim valor,
darei. Me ungirás com profeta, sacerdote e rei. Quero atender teu chamado a Pai e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o